quando Jesus voltar e nós dissermos: Senhor, eu ganhei muitas coisas em cultos, eu recebi muita cura, e o Senhor disser: mas isso não vai poder entrar, porque você não está preparado, você não se preparou. Então nós precisamos nos preparar. Se você quiser anotar os versículos, tá? O versículo chave eu vou ler depois, mas eu quero pegar alguns versículos com vocês aqui para montar alguma coisa com você nessa noite. O que eu quero dizer é que Deus, o Senhor, Ele tem procurado, eu quero usar a expressão homens, o nome homens, no contexto criação, tá? Mulheres, entendam vocês também. Deus tem procurado pessoas, homens, que queiram estar preparados para o dia do Senhor. Você está preparado para o dia do Senhor ou você não crê no dia do Senhor? Nós temos que crer no dia do Senhor, no dia que Ele virá. Por isso nós estamos sendo preparados. Senão não tem motivo nenhum de a gente estar num culto ouvindo a palavra do Senhor. Eu quero me preparar para esse grande dia, porque esse vai ser o grande dia do Senhor. Em Joel, capítulo 1, no versículo 13, se você pegar Malaquias e ir descendo os profetas menores, você vai chegar a Joel. Mateus, Malaquias, você vai chegar lá. Em Joel, capítulo 1, versículo 13, esse versículo tem falado muito comigo. O Senhor, Ele lança algo sobre o povo na época, e Ele chama o profeta Joel para falar com as pessoas naquele tempo, para trazer um avivamento ao coração das pessoas naquele tempo. E ele diz no versículo 13: cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar, vinde, ministros do meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. Para a gente entender bem tudo isso aqui, você precisa ler o capítulo de Joel, são 3, você pode ler e você vai ver o que o Senhor está falando naqueles dias para aquele povo. Eu quero pegar só esse versículo aqui, e quero usar 2 palavras, irmãos, que é muito importante nos nossos dias como igreja: cingivos e lamentai-vos. O Senhor está dizendo para um povo naquele tempo: eu não estou no meio de vós, eu não habito no meio de vocês. E se eu perguntar para nós aqui: o Senhor está aqui nessa noite? Com convicção, o que diríamos? O Senhor está dizendo para o profeta Joel naquele dia, a expressão geral de tudo isso aqui para trazer um avivamento era um velório. Era para estar como se estivesse num velório, porque o Senhor disse: eu cortei da casa de vocês a libação e a oferta de manjares. Era um velório. Nossos cultos têm virado festa. A nossa preparação à espera do Senhor é como se nós estivéssemos com Ele. E isso não é errado, acreditar que já estamos com Ele. Mas a pergunta é: estamos mesmo com Ele? Se Ele chegasse agora, entraríamos todos com Ele na porta do aprisco? Ou nossos cultos, ou o nosso meio de ser igreja, no contexto ocidental de ser igreja, é aquela coisa bonita, gospel, que todo mundo quer que seja, e virou chato esse negócio de pregar arrependimento, conduta, caráter. E eu quero montar algo com vocês que Deus foi falando comigo. Cingível significa preparar-se, arrumar-se para o trabalho. Quando o profeta libera essa palavra de Deus, se preparem para trabalhar. Vai ter trabalho. Para entrar no reino dos céus, a palavra diz que é por esforço. Existe trabalho. Mas quantos de nós queremos só o pãozinho com mel? O bom do culto à noite, domingo à noite? Quantos pagam preço de jejum? Quantos pagam preço de oração? Quantos pagam preço de ganhar vidas? Porque essas 3 coisas são importantes para o Senhor. Porque era isso que o Senhor fazia. Se você olhar para Jesus, você vai ver Ele um homem de muita oração, de muito jejum e ganhador de vidas. Era ou não era? E nós como igreja temos esse exemplo e fizemos o quê? Nada. E se fizemos, achamos que é muito, mas é muito pouco diante do que o Senhor fez. Irmãos, estou falando isso porque nós caímos
no pecado rotineiro. Qual é o pecado rotineiro? O pecado rotineiro é de vir hoje à noite ao culto e amanhã está tudo certo. Esse é um pecado rotineiro que Satanás gosta. Se eu dissesse para você assim, você pode até se escandalizar. O diabo chegou para você à tarde e disse, vai para o culto hoje e senta. Esse é o teu trabalho. E amanhã está tudo certo. Você acha que ele não é capaz de dizer isso? Ele é capaz de dizer isso. Porque Deus não diz para nós vir para o culto. Deus diz para nós fazermos um culto todo dia para Ele. O diabo ama ver pessoas que sentam aí ou pregam, tanto faz. Obrigado, Sabrina. Quer se rebatizar? Ninguém quer. Um dia eu vou achar alguém. Eu quero ver. Então, irmãos, eu quero pegar essa palavra do profeta Joel e dizer para vocês que esse é o tempo da oportunidade. Eu sei que é batido, eu sei que é cansativo falar que Jesus está voltando. Mas aqueles que não estão mergulhados nas Escrituras vão dizer, isso aí a minha vovó falava já há centenas de anos atrás. Mas quem está mergulhado, está vendo, está observando, está entendendo, ele não vê com os olhos naturais, ele vê com os olhos espirituais e sente no coração algo diferente. E o Senhor está procurando pessoas assim. O Senhor está procurando jovens, o Senhor está procurando famílias que estejam preparadas para esse grande dia. O Senhor tem gerado muito temor no meu coração, irmãos. Temor não é medo. O temor é de chegar um dia e eu vou ver isso nas Escrituras com você. E uma doce voz do outro lado da porta dizer, não conheço. E eu disse, Senhor, mas eu pregava, Senhor, mas eu vi curas, Senhor, mas eu vi o meu irmão se converter, a minha família, eu me converti. Mas eu não te conheço. E eu fiquei fazendo uma pergunta para mim. Como ser conhecido de Deus? Para que nesse dia Ele diga, pode entrar. Não tem problema. Em Atos capítulo 13, versículo 22, Paulo está perante o rei, e ele está dando um discurso, e eu vou lendo alguns versículos, e ele cita a escritura passada, e ele diz, quando o Senhor falou para Samuel, encontrei Davi, e ele fará tudo que for da minha vontade. Se você for estudar o rei Davi, irmãos, você não ia querê-lo como um bom amigo para você. No contexto, se nós formos olharmos a vida de Davi, Davi teve uma vida, olha, desgraçada, vou dizer assim. Ninguém gostaria de ter a vida de Davi. Davi era um homem mau, ao natural dele. Ele matava a espada, ele mandava matar, ele era o cara que resolvia o negócio na espada. Mas Davi tinha algo diferente no coração dele. Porque o Senhor diz, encontrei a Davi, e ele fará tudo que for da minha vontade. Como assim, pastor? Davi era tão mau, era uma vida desgraçada. Adulterou, na época, não é verdade? Descumpriu uma ordem do Senhor. O irmão, a família dele, o irmão estrupou uma irmã, o outro irmão quis matar o irmão, e o outro filho quis tirar ele do trono, quis matá-lo. Qual família é você? Você cria uma família assim? Mas diz a palavra que esse homem tinha um coração segundo o coração de Deus e fazia a vontade. O Senhor o achou porque fazia a vontade de Deus. Pelo que você tem se esforçado nesses últimos dias, irmãos? É por mais uma igreja. Eu sei que talvez hoje a palavra está pesada e está chata, mas isso eu sei que vai romper. Você tem se esforçado por mais uma igreja? Você tem se esforçado por ser mais um crente, mais um bom crente? Ou você se esforça para um dia reinar com o Senhor? Para nós reinarmos com Ele. Estarmos na presença dEle, em pé, dignos de sermos chamados seus filhos. Você se esforça para vir um culto no domingo à noite? Tem dois tipos de esforço. Posso fazer um esforço contra mim? Eu não quero ir, mas eu vou ter que ir. Mas aquele esforço eu vou matar a minha vontade para ir lá cultuar o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos ser esse novo tipo de homem. Que novo tipo de homem é esse? Eu quero fazer um paralelo com algumas coisas na Bíblia.
O homem de Marcos 9:17, só nota depois tu olha, os odres novos. Que tipo de homem é esse, odres novos? É o que Deus tem algo para colocar dentro. Porque o Senhor diz que Ele não põe vinho novo em odres velhos. Então eu quero ser que o Senhor me ache, eu me transforme com algo que o Senhor possa colocar dentro de mim. Homens que tenham algo para oferecer. Homens, irmãos, que já não estão mais apenas dentro de prédios, célula, mas homens que estão em Cristo, que são nova criatura, porque 2 Coríntios 5,17 diz, quem está em Cristo é nova criatura. Lá não diz quem está na igreja, quem está no culto, quem está na célula, quem canta, é nova criatura. Estão me entendendo? A palavra começa, quem está em Cristo, este é nova criatura. É esse homem que o Senhor está procurando, é essa pessoa que o Senhor está querendo achar. E para existir esse novo homem, não basta apenas nós vermos Jesus. Nós gostamos, eu vi Jesus. Jesus se denomina como várias coisas na Bíblia, mas uma que ele se denomina é como porta. Não é verdade? Então, se existe uma porta, para que existe uma porta? Para entrar. Essa nova pessoa, irmãos, com uma nova conduta, ela tem que entrar em Cristo. Olhe para Nicodemos, João 3,7. Quem estava dentro de casa? Jesus. Nicodemos estava fora. Ele veio visitar o Senhor à noite, no escuro, para que ninguém o visse. Ele disse, eu sei quem tu és. Era Nicodemos que precisava entrar na casa? Não, era Jesus que queria entrar dentro de Nicodemos. Mas Nicodemos preferiu fazer a vontade da religião. Naquele momento, ele não fez a vontade do Senhor. Para existir esse novo homem, irmãos, abra comigo João 9:31. Esse eu quero que vocês abram. João 9:31. Fala da cura do cego. E eu creio que muitos aqui, talvez todos aqui, eram cegos na velha vida. Eu era um cego espiritual. E João 9:31 diz assim, ora, o cego está dizendo, irmãos, ele foi curado, ele está sendo interrogado, e ele, ora, sabemos que Deus não atende pecadores. Você tem chegado na presença do Senhor? Ora, sabemos que Deus não atende pecadores. Consegue relacionar com o dia em que nós chegarmos diante dele e dizer, não vos conheço? E daí ele vai se revelar algo em nós. Se ele não atende, é porque tem algo errado em nós. E ele está dizendo, sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário. Qual o contrário, Senhor? É ser santo? Também. Mas aquele que é santo tem uma característica, ele diz assim, se alguém, o que diz na sua Bíblia? Como? Teme a Deus e pratica o quê? A sua vontade. A esse atende. Irmãos, por isso eu quero dizer para você, que hoje à noite, não faz diferença nenhuma, das outras 1000 e outras tantas noites que você vem no culto, se você não teme a Deus, diante da palavra dEle, se você não pratica a sua vontade, não teme a Deus não teme a Deus e não pratica a sua vontade, não adianta de nada, uma prática daquilo que é a vontade de Deus. Jesus, irmãos, ele não queria a cruz. Como assim? Ele não queria, só você ler. O que ele disse? Passa de mim esse cálice, mas seja feita. Eu sei que você não quer o que você está passando, mas seja feita a vontade de Deus. Paulo não queria o espinho na carne, ou vai dizer que ele queria? Você também não quer o espinho na carne, mas estava lá, porque era a vontade do Pai. E isso é uma preparação, irmãos, para aquilo que virá. Abra comigo Mateus 7. Eu quero ver alguns versículos comigo eu estou vendo, né? Mateus 7, olha o que diz o versículo 21, irmãos. Eu já li essa passagem, nós já lemos.
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. A vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. O que isso tem a ver, irmãos? A iniquidade tem a ver com cingir-vos, com lamentar, porque nós estamos vivendo no tempo da iniquidade. O que é o tempo da iniquidade? Nós entendemos pecado, aquele que anda aí se agarrando, bebendo, fumando, se drogando. Isso não muda nada de quando nós vemos na igreja e não temos temor diante do Senhor. Isso é pecado de iniquidade. É um pecado santo. Eu estou salvo, eu vou na igreja. Eu estou salvo, eu vou na célula. Eu estou salvo, olha, eu pratico a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que eu vá no culto. Estou salvo. Afastai-vos de mim, o que praticais iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Eu expliquei no último culto. É o costume com o pecado. E quantos de nós estamos acostumados a só vir a culto domingo à noite? Quantos de nós estamos acostumados a gostar de ouvir a palavra e está tudo certo? Mas dizer assim, eu quero mais, eu quero fazer a sua vontade. Mesmo que doa, eu quero fazer a sua vontade. Quem está me entendendo, querido? Você viu que eu estou bem tranquilo hoje? Eu não estou naquele... que eu pedi para o Senhor, Senhor, me trava, me tranca. Acho que as pessoas não me entendem que eu berro. E eu tenho orado em relação a isso. Eu estou em luta comigo aqui. Mas eu espero que o Senhor esteja falando com você nessa noite. Amém? Então, irmãos, diante desse texto, tem duas marcas que nós precisamos ter. Praticar a vontade de Deus e fugir da iniquidade. Nós precisamos descobrir qual a vontade de Deus e precisamos descobrir se nós estamos fazendo as coisas pela nossa vontade. Pela nossa vontade. Conduzidos nesse tempo que nós fomos ao seminário em Curitiba com o pastor Leandro, até avisando, ele vai estar dia 7, 8 e 9 em San Antônio de novo, Sermão do Monte. Ele vai estar trazendo um estudo sobre isso para a gente, revelações dentro disso. Muitos estudiosos dizem que o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, é um manual prático para entrar no céu, para reinar com o Senhor. E nesses dias lá nós aprendemos muita coisa, assim, um intensivão de 2 dias, uma noite e um sábado inteiro, sobre o temor que a igreja perdeu, o temor que nós perdemos diante do Senhor. Então, o que é iniquidade mesmo? Iniquidade é um pecado sutil. O que é um pecado sutil? É achar que na casa, que achar porque está num prédio, numa casa, eu sou melhor que aqueles que estão lá fora. É achar que eu já estou reinando com o Senhor porque os drogados não vão reinar. Eu estou na casa. Quer ver um exemplo de um pecado de iniquidade sutil? Quem você gostaria de ser na parábola do filho pródigo? O filho que foi embora ou o filho que ficou? Para quem é aquela parábola? Muitos crentes dizem assim, que filho que foi embora, que filho que foi isso, é bem assim mesmo. Mas se nós lermos o contexto inteiro, o Senhor está falando da dureza do coração. E quem era o duro de coração naquela história? O filho que ficou em casa. Mas a iniquidade chega em nós, viu lá o filho pródigo, viu, ele é filho pródigo, viu lá, ó. Mas nós não nos vimos como ele, por quê? Porque nós achamos que estamos na casa do Pai. Aquele lá está perdido. Eu estou aqui na igreja, estou salvo. Dureza de coração, pecado de iniquidade. Isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos olhar para as escrituras e começar, como o Beto disse, mudar. Hoje nós conversamos, viemos aqui, medir algumas coisas e eu estou assim, estou pedindo para Deus, não sei como é que você está no seu tempo de jejum, no seu tempo de oração, mas Deus não vai revelar nada para você se você não paga preço, infelizmente. Você vai ficar assim, como? Eu não consigo entender, eu leio e não entendo, claro, se você não paga preço. Jejum, eu botei no grupo esses dias.
Jejum de Coca-Cola, de chocolate a propósito. E se eu faço isso, muitos fazem, 40 dias de jejum, agora eu vou emagrecer um pouco. Quando voltar, vai voltar a comer, volta a ser escravo da comida, escravo do chocolate, da Coca-Cola. Jejum é para matar o velho Adão, que quer ter toda hora levantar, para que Cristo possa falar com a gente se meditar na palavra, ter o seu tempo, você escuta um louvor, Deus fala, você abre a Bíblia, Deus fala. Mas quando a carne está falando muito, não tem como Deus falar, porque Deus é Espírito. Deus fala diretamente ao nosso coração, ao Espírito. Amém, queridos? Este novo homem, irmãos, foge da iniquidade, faz a vontade, com muito temor e prática, irmãos. Prática da vontade de Deus. Abra comigo Mateus 24. Mateus 24. Por que que nós precisamos, irmãos, entender que nós precisamos ser um povo diferente? Porque tem algo que morreu em nós. E esse algo é o amor. E por que o Senhor disse assim, fuge da iniquidade, que pratica a iniquidade? Porque Ele diz em Mateus 24, 12, e por se multiplicar o quê? A iniquidade. Por se multiplicar aqueles que acham que está tudo certinho, esfriou-se o amor. O amor se esfriará. Mas o Senhor é tão bom que é de quase todos. Opa! Se é de quase todos, o Senhor ainda vai encontrar pessoas que vão queimar por Ele, pela palavra dEle, que vão pagar preço alto de queimar por Ele, de se dedicar por Ele, de pagar um preço grandioso por Ele. Essa nova pessoa, irmãos, ela não vive mais com uma aparência de crente normal. As pessoas passam lá, mais uma igreja, tem uma ali, tem uma ali, tem outra lá, eles olham tudo igual, são todos iguais. Mas nós já pregamos sobre isso. 1 Coríntios 7:31 diz que a aparência desse mundo passa, igual é no mundo, nós não somos igual ao mundo, amém? Então quem olhar para nós vai ter que ver a diferença. Paulo diz para os Colossenses, Deus não aceita a aparência do homem, nós já falamos sobre isso. Deus precisa de novas pessoas que sejam referências, casamento referência, homens de boa índole, mulheres de boa índole, referência. Como isso vai acontecer? Pelo ensino da palavra, pela oração, pela transformação da mente. Há possibilidades, grandes possibilidades. Mas hoje existem, talvez a nossa é uma, irmãos, que não gostam de estudar a palavra, não gostam de ensino. Não gostam. Vai chegar um dia em que os templos estarão vazios, estarão dentro deles somente aqueles que estão dispostos a morrer. Só. Pode ter certeza. Irmãos, lá em São Paulo eles contaram algo para nós que é aterrorizante. Tem uma igreja em São Paulo que eles estão fazendo assim, expulsando demônios. Sabe como? O pastor é ungido, ele pega um saquinho plástico, sai! Fecha o saquinho, a pessoa compra o saquinho, leva o saquinho para casa e estoura o saquinho. E isso está vindo. Isso está entrando dentro das igrejas. E se eu e você não estivermos mergulhados, suscetíveis, isso é uma iniquidade tremenda que vai chegar na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. E vão dizer assim, o pastor expulsa demônio, enche o saquinho também e manda para lá. E o pastor com medo de perder as ovelhas por causa do dízimo, com medo de as portas esvaziarem, vamos fazer para não perder. É assim que acontece. Pecado de iniquidade. Demônio se expulsa com oração, com imposição de mãos, se expulsa sim. Mas os demônios se expulsam pela palavra. Eu estudo e o demônio vai embora. A palavra é luz. Eu estudo, eu conheço ela, e o demônio se aera, ele não quer nem saber de perto de mim. Mas nós estamos acostumados com expulsão de demônios, tem que botar a mão na cabeça, tem que ver todo aquele ritual, tem que ver toda aquela coisa que é importante, o processo da libertação exige isso. Mas tem muito demônio, irmãos, que vai sair da nossa vida só por ler a palavra. Ser liberto só por causa disso, na nossa família. Essa nova pessoa, irmãos, ela precisa ser uma referência, como Paulo e Silas foram,
para Deus mover os céus numa situação. Ela precisa ser como, pregamos sobre isso no outro domingo, como Lázaro. Para que o Senhor me ressuscitou, se eles querem me matar? Eu tenho um propósito de estar sobre a luz de Cristo agora ressuscitado, que outros possam crer em Jesus. João 12, 9, se não me engano. João 12, versículo 9, diz que foram a Jerusalém ver a Jesus e também a Lázaro, que ressuscitara dos mortos. Fizeram um plano para matar Jesus e o plano para tirar a vida de Lázaro também, porque muitos vinham crendo em Jesus por causa de Lázaro. O propósito tem sido uma nova vida. Qual o propósito dessa vida, irmãos? De você ter uma nova vida com Ele. Esse novo homem, irmãos, ele tem revelação de quem é o Senhor, essa nova pessoa. Precisa haver uma revelação profunda de quem é Jesus Cristo na nossa vida. Quantos aqui conhecem Jesus? Amém? Quantos aqui conhecem o Cristo? Já diminuiu. Sabe por que você não conhece o Cristo? Porque você acha que Cristo é o sobrenome de Jesus. E não é. Não é o sobrenome de Jesus. Sabe quando Pedro diz assim, tu és o Cristo, revelação. Antigo Testamento, Mashiach, negócio assim, Beto que é bom nesse negócio, Mashiach, Messias. Novo Testamento hebraico, Messá. Cristo, ungido. Jesus Cristo, eu sei que tu és o ungido, revelação. Tem gente que acha que Cristo é o sobrenome de Cristo, irmãos. 20 anos de igreja. É verdade, pastor. Se fosse, talvez eles davam o bar, né? E era, mas assim, o bar era o sobrenome, não era? Às vezes. Se fosse, só aparecer um negócio assim. Cristo, Pedro sabia, tu és o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. São coisas tão pequenininhas, irmãos, que eu citei aqui, porque às vezes nós queremos tantas outras coisas grandiosas, mas essas coisinhas nos travam. Não sabemos nem quem é Cristo. Não sabemos quem Ele é. Esse novo homem, além de ter a revelação de Jesus, irmãos, ele é obediente à visão celestial. Daí pega o exemplo de Paulo, Atos 26, abre lá comigo. Atos 26. Está tranquilo para vocês? Atos 26. Paulo está diante do rei Agripa, não é Agripa. E olha, ele está pregando, ele está falando, ele está dizendo como tudo aconteceu com a vida dele. Ele está ensinando aqueles magistrados ali, o rei. Estão perguntando para ele o que houve. Paulo, ele diz, quando Jesus apareceu para ele, ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Daí Jesus diz para ele, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés. Te levanta e firma, porque isso te apareci, para te constituir um crente bom. Eu te apareci, Beto, para te ser mais um cantor na igreja. Eu te apareci, Márcio, para ser mais um dizimista. Eu te apareci, Marlon, para... Tá tudo certo. Não, firma-te sobre os teus pés, porque te constituí ministro de testemunha. Amém? Testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas dos quais te aparecerei ainda. O que fala isso para mim? De revelação, de coisas que o Senhor ainda quer mostrar, irmãos, e você talvez e eu não queremos ver, porque está tudo certo, está tudo bom. Eu quero ver coisas ainda, irmãos, que estão ocultas no Senhor, que eu ainda não vi. Eu quero. Enquanto o Senhor me permitir estar aqui, eu quero. Eu disse para uma pessoa hoje ainda, quando alguma coisa acontece que não dá certo, é a hora de dizer assim, Senhor, um dia eu quero ver isso acontecer, porque eu não estou crendo num Deus de brincadeira. Não estou te botando contra a parede, mas eu creio. E Deus, o Senhor vai dizer, então agora morre. Semente, morre que eu vou fazer. Espera o fruto para dar. Eu fico imaginando, eu sempre cito isso, Liane, Dani, outras pessoas, o Marco, Vanessa. Quanto tempo eles levaram para um Márcio, sei lá, será que vai dar, será que não vai dar?
Hoje já se acostumaram comigo, já não me suportam mais. Mas eles tiveram que pagar um preço. Outras pessoas que nós queremos, familiares, coisas que Ele vai aparecer ainda e vai mostrar ainda para nós. Nós temos que ver, eu quero ver. Eu ainda quero ver meu pai do Beto, eu quero ver meu pai e a minha mãe sentados, a minha irmã, adorando ao Senhor. E eu vou ver em nome de Jesus, irmãos. Sabe por quê? Porque eu estou aqui. E se eu estou aqui, irmãos, Deus pode me usar. Usa-me a mim. Usa-me a mim para que eu possa ver isso. Amém? Então a visão celestial, agora Paulo está de pé. Firma os teus pés, sobre isso te apareci para te construir ministro testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo dos gentios, para os quais eu te envio. Para o que, irmãos? Para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás. Eu vou te dizer, se você não lembra, eu vou te lembrar. Se você saiu das trevas para a luz, vocês andavam na potestade de Satanás, no domínio das potestades de Satanás, para sairmos de lá para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé. E daí Paulo diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aquilo que Deus falou com Paulo, ele diz: eu não vou ser desobediente, eu não fui, eu estou fazendo, eu estou cumprindo. Atos 26 é o final da vida de Paulo. Ele está dizendo: eu cumpri, não fui desobediente à minha revelação de Cristo. E nós, irmãos, quantas vezes desobedecemos, né, quando Deus nos chamou, e agora vai ser, e daí viremos crentes, crentes dos bons. Abra comigo Lucas 14, eu disse que eu ia ver alguns versículos, versículo 25, olha o que diz Lucas 14, versículo 25. Vamos pegar o 22 em diante. Opa, desculpa. 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se disse: se alguém vem a mim, e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos os que vieram zombe dele, dizendo: esse começou a construir e não pôde acabar. Lá no versículo 33, o Senhor diz assim: assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. 3 coisas importantes aqui, irmãos, em Lucas. Nossa família. Se Deus não estiver em primeiro lugar, e tiver a tua família, tem alguma coisa errada. Como assim? Abandonar a família? Não é para abandonar a família. É para você amar a Deus sobre todas as coisas. E se a sua família está acima de Deus, é idolatria. É sobre todas as coisas. Tudo. Todas é todas. Ame a Deus e você vai aprender a amar a sua família também. A segunda coisa, se você ama mais a si do que a Deus, você nunca vai carregar a cruz. Porque ele diz: se você não renuncia a si mesmo e toma a sua cruz, não serve para ser meu discípulo. E a terceira coisa, se você não renuncia a tudo que você tem, tudo é tudo, você não serve para ser discípulo de Jesus. E é isso que, como igreja, nós talvez não entendemos. Muitas coisas não entendemos ainda. Muitas coisas nós não entendemos ainda que Jesus tem falado para nós. Essa nova pessoa, irmãos, essa nova pessoa que Deus procura, ela tem só um lugar de entrada. E como eu falei para vocês, é a porta. Esse lugar é a porta. Mateus 3:1, só anota aí. Vai dizer, vai falar várias, Mateus 3:1 não, mas eu vou pegar alguns versículos agora sobre a porta. Existe uma porta que nós devemos entrar, mas existe um caminho até essa porta.
a trilhar. E não é um caminho fácil. Quando você lê sobre o caminho apertado, caminho estreito, não, a porta é estreita, o caminho apertado, lembre-se desse caminho que é apertado. Em Mateus 3,1 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo o quê? Arrependei-vos. Vamos pegar João Batista? Muitos dizem que não é, eu também creio que não é, porque senão não existiria outros. Uns dizem é o último profeta. Não, se foi o último não teria mais, tem outros. Houve outros. Mas foi a voz que clama no deserto. Então a voz que clamou no deserto diz: arrependei-vos, amém? Agora Mateus 4,17. Mateus 4,17, agora vem Jesus. Quem é Jesus mesmo? Cristo? O ungido. A voz clamava no deserto, falava de arrependimento. O ungido chega e diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar dizendo o quê? Arrependei-vos. A voz do deserto, o ungido prega um arrependimento. Em Marcos 6,12, anota aí, Jesus encaminha agora os discípulos, comissiona os discípulos, 12 a sair, expulsar demônio, ir de casa em casa, e ele diz assim: então saindo eles, os discípulos, pregavam ao povo que se arrependesse. A voz se clama do deserto, o Messias e os discípulos pregavam arrependimento. E a igreja? O que pregava e o que prega? Vamos pegar só um texto, Atos 2,38, Pedro, o Pedrão, a quem Jesus disse que sobre ele, sobre essa pedra, né, sobre Jesus, mas se referiu a Pedro, edificarei a minha igreja. Ele está pregando, 1000 se convertem, todos olham para ele, muitos se convertem, milhares se convertem, e agora o que faremos? O que a igreja prega? Arrependei-vos. O que eu e você, irmãos, como uma voz que tem que clamar no deserto das vidas, o que eu e você, como ungidos do Senhor, o que eu e você, queridos, como discípulos de Deus e como igreja, temos pregado nesses dias, para nós mesmos e para outros, o que nós temos pregado? É sobre arrependimento? Se não é, tem alguma coisa errada. Você entende por que nós precisamos clamar e lamentar? Porque nós estamos totalmente na contramão daquilo que Jesus, os discípulos, a igreja, aquilo que Ele ensinou para nós fazermos. Pregar sobre arrependimento. Sobre arrependimento. E veja bem, irmãos, eu botei essa observação aqui, que se você lê em Marcos, se você vê em Atos, em Marcos diz que eles expeliam os demônios e curavam enfermos. Em Atos diz que eles recebiam os dons do Espírito Santo, mas sempre antes disso vinham sinais, mas sempre antes disso eles precisavam se arrepender. Pode ler. Jesus envia os discípulos e diz que eles pregavam arrependimento e daí expulsavam demônios e traziam cura. A gente quer fazer o quê? Expulsar demônio, a gente quer trazer cura, a gente quer dom do Espírito Santo, a gente quer avivamento, mas a gente não pratica a vontade do Senhor. Que a gente se arrependa dessa vidinha de crente que nós estamos levando, dessa vidinha de igreja que nós estamos levando. Abra comigo Lucas 13, volta aí, estou quase terminando agora. Lucas 13, eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos aqui acreditam que são salvos? Glória a Deus. Eu não levantei a mão, sabe por quê? Porque eu só levanto, todo mundo levanta. Amém? Ótimo, maravilhoso. Se você não acredita, eu vou dizer para você, comece a acreditar. Senão, se você não acredita ser salvo, você vai ficar com fedorento, escamoso. Eu sou salvo, mas não vou com Jesus, então eu vou ficar aqui no bem bom, está tudo tranquilo. Mas tem algo que o Senhor quer, irmãos, além da salvação. Reino. O Senhor procura pessoas para reinar. Por que Ele procurou Davi? Porque Davi queria reinar. Davi sentiu o desejo de reinar. Não um desejo egoísta, mas ele quis reinar. Mas Davi, para reinar, o que ele teve que fazer? Paciência, espera. Mas principalmente nesse texto tem uma palavra muito interessante, nós vamos ver aqui. Fala da porta estreita. Para reinar tem que entrar pela porta estreita, amém?
E diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus fazia o quê? Ensinava. Jesus ensinava, é o que nós estamos tentando fazer. Para ir para onde? Para Nova, para que ela venha, na verdade, ainda não vai, ela para Nova Jerusalém. É o caminho de Jesus, passando de cidade, pessoas ensinando, e diz mais. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Alguém perguntou para ele. E Jesus diz: sim, não. Jesus dá uma resposta para quem quer ser salvo. Qual? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Qual a porta estreita mesmo? Que nós falamos há pouco tempo. Sim, mas que eles vinham pregando? Arrependimento. Se esforçai-vos para que Deus possa falar sobre arrependimento nesses dias para nós. Nós possamos clamar e lamentar. Esforçai-vos, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa, olha só, porta tem casa, quando o dono da casa estiver levantado e fechada a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos da tua presença, ensinávamos nas suas casas, íamos no culto na igreja Vida, éramos dizimistas, nós cantávamos as músicas lá. E ele vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticai o quê? A iniquidade. Apartai-vos de mim, eu não conheço. Vocês foram na igreja Vida, vocês ouviram aquele pastor careca, barbudo, parece que giou lá em Osório, na barba dele. Apartai-vos de mim, porque vocês só iam na igreja. Vocês só pegavam a Bíblia quando trovejava, relampeava e abriam um salmo para pedir: pelo amor de Deus, ajuda para não dar vento em Osório, para derrubar as árvores e as casas. Vocês só lembravam de mim quando eu apertava o calo. Eu estou brincando, irmãos, mas isso acontece muito. Nós não clamamos pela presença de Deus, nós lamentamos mais pela falta dele nas nossas vidas. E diz o Senhor no versículo 28, que ali haverá choro e ranger de dentes, quando vires no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Por que haverá choro e ranger de dentes? Porque as pessoas pensam que o choro e ranger de dentes é por causa do inferno. Não é por causa do inferno. O choro e ranger de dentes é você chegar numa porta, numa casa, e ouvir a doce e serena voz do mestre, que tanto você falou, de tanto você ouviu, de tanto você disse: não, é verdade, existe um Jesus, eu vou ser salvo, e você saber que Jesus está do outro lado, e você dizer: agora eu vou entrar, e ouvir: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Eu vou ficar em desespero, irmão, se for isso acontecer comigo. Eu vou ficar enlouquecido. Se eu viver uma vida inteira igrejeiro, e naquele dia eu descobri que ele não me conhece. Eu descobri que ele não me conhece. Ele está dizendo na palavra dele: aparte de mim. E o jeito de entrar pela porta estreita, o Senhor está dizendo: esforçai-vos. Está difícil ler a palavra, se esforce, deseje. Está difícil jejuar, está difícil orar, está difícil levantar nas manhãs para orar, está difícil vir para a reunião de oração. Se esforce, porque esse grande dia chegará. Joel já tinha dito: o grande dia. Joel diz: grande e terrível dia do Senhor. Grande para aqueles que vão bater e a porta vai se abrir. Terrível para aqueles que não vai se abrir. O Senhor está dizendo. Em várias passagens nós pegamos aqui, ele diz que muitos não vão entrar. E o mais interessante, irmãos, é que ele diz que ele é a porta para nós. João, está lá em João 10:9, diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Jesus diz isso: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. João 10:9. Mas o interessante aqui, irmãos, é que ele está falando que muitos não poderão entrar. Quando eu li, eu pensei: não é não conseguirão, talvez vai ter um jeito. Não poderão. Não vai ter jeito. Isso não é para gerar medo no seu coração, irmão, é para gerar temor, desejo de Deus, aprendizado de Deus.
A palavra esforçai-vos aqui, irmãos, ela tem um sentido, por exemplo, em João 18:36, quando Jesus está sendo julgado, e eles perguntam para Jesus se ele é o rei, ele diz, olha, o meu reino não é dessa terra, se fosse dessa terra, os meus discípulos se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue na mão dos judeus. Então, se o reino do Senhor não é dessa terra, os discípulos não se empenharam, Jesus mesmo, olha, eles se fosse dessa terra, haveria guerra, haveria batalha, mas o meu reino é dos céus. Por qual que nós estamos se empenhando? Qual reino que nós discípulos devemos se empenhar, nos esforçar? Pelo reino dos céus. Que venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. É isso que nós temos que nos esforçar. Em Colossenses 1:29, Paulo diz assim, é para isso que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. É o mesmo sentido de esforço. Em Colossenses 4, Paulo diz assim para Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira e continuamente. Esforço sobremaneira e continuamente. Em 1 Timóteo 6,12, Paulo, quando está no final, ele escreve essa carta para Timóteo, a primeira carta diz, combati o bom combate, tomei posse da vida eterna. Ele se esforçou para isso, pagou um preço danado. Em 2 Timóteo 4,7, daí ele diz, a segunda carta, muitos estudiosos dizem que é no final da vida dele, escreve a segunda carta, combati o bom combate, guardei a carreira, completei a carreira, guardei a fé. Esforço, amados, esforço. Muitos não conseguirão. Fica aí imaginando, um exemplo que eu botei aqui, lembro há 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, aquela tragédia na Boate Kiss, Santa Maria. O que eles viram naquele banheiro? Naquela pequeno banheiro? Eles viram uma saída, eles viram uma luz, uma porta aberta. E eles chegaram lá e não conseguiram sair. Na época eu vi os relatos e li algumas coisas, diz que era muita gente empilhada, umas sobre as outras, mortas, umas esmagadas, pisoteadas, porque não conseguiram entrar, não conseguiram sair. E o Senhor me disse, naquele dia vai ser um terror. Por isso que vai haver choro e ranger de dentes, de não conseguir entrar por aquela porta. Você consegue imaginar isso, irmãos? De novo, não é para gerar medo. Eu quero gerar você vontade de querer mais do Senhor, aprender mais do Senhor, amém? Então existe uma casa, o dono da casa, a voz dele é doce e macia, ele diz que não vai nos conhecer, dependendo, não sei de onde são, e ele diz, apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Então a iniquidade é uma prática costumeira nossa, o esfriamento, iniquidade é o esfriamento, é o costume com o pecado. Ah, mas eu não me prostituo. Não é isso que eu estou falando. É o costume só de vir ao culto, isso é um pecado, irmãos. O costume de levantar a mão, o costume de achar que está tudo certo. O Senhor não procura crentes, o Senhor procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Crentes, claro, no sentido de crer nele, crer com convicção, a ponto de morrer, de se entregar por ele. Então essa nova pessoa, ela tem uma marca, é a marca do arrependimento. E o arrependimento, irmãos, não pense que ele vai mudar você por fora. Ele vai mudar você por dentro. A expressão de uma pessoa arrependida, ela se dá por fora. Ela se dá por fora, é visível por fora que ela se arrependeu e mudou os costumes dela. Mas a mudança tem que se dar por dentro. E aí é o grande problema. Nós temos muitos cristãos em todos os lugares no Brasil e em Osório, que não mudaram por dentro, mas trocaram as suas vestes, trocaram o seu jeito, está tudo tranquilo, cantam, dançam, pulam, gritam, dizimam, mas dentro é onde o Senhor nos conhece, e é onde Ele vai dizer, eu não conheço, porque eu conheço o teu coração. Deus não conhece a aparência do homem, Ele conhece o coração. Por isso nós precisamos se arrepender de verdade. Tem uma brincadeira que eu anotei aqui, que eu achei muito. Dá uma cadeira aí, Beto. Agora eu gostaria que tu plantasse uma bananeira aqui em cima que eu quero. Não, irmão, isso aqui eu não vou conseguir mostrar direito, mas isso aqui, eu estava lá em Curitiba, e um pastor, ele pregou simplesmente para o Obama,
para o Sarkozy, para a Dilma e vários líderes mundiais no G20. Ele tem muitas casas de crianças no Brasil, é um cara que trabalha em Brasília, ele é pastor, tem um ministério gigantesco. E nós esperamos, nossa, o cara pregou para o Obama, ele mostrou o vídeo dele, Maurício Cunha, ele lá no G20, lá nos Estados Unidos pregando. E ele disse assim, vocês estão esperando, certo, tantas coisas aqui que eu venho ensinar e coisa e tal, mas eu vim falar para cristãos, então eu quero só ensinar uma coisa a respeito do cristão. No início, ele já chegou dando no meio. Na antiguidade, o marceneiro, quando você compra uma cadeira, você gosta da cadeira, ela é estofada, bonita, né? Quem é que se importa em ver o fundo da cadeira? Uma cadeira de madeira que vem aquelas estofadas. Normalmente a gente compra e olha o estofado, não, estofado é bom. Na antiguidade, quando as pessoas iam comprar uma cadeira, elas olhavam para a cadeira estofada, bonita, mas elas sempre faziam assim. Se tivesse a mesma excelência da almofada em cima, tivesse embaixo, tinha sido feita por um cristão. E eles compravam. E ele disse, eu vim falar para cristão. Existe excelência no nosso meio? E aquilo nos pegou. Ele disse que aprendeu porque ele foi para... Obrigado, cadeira. Ele disse que ele foi pregar num país da África. Ele diz assim, irmãos, pensem em pobreza. E quando nós chegamos lá, eu que trabalho com muita ação social no Brasil, eu pensei assim, nossa, eu vou ter o que ensinar aqui. E quando chegamos lá, nós passamos por uma psicóloga, e ela perguntou para nós, vocês se acham bons? Vocês vieram aqui para ensinar. Então eu quero dizer para vocês vão aprender. E ele se assustou. Ele disse que tinha mais ou menos umas 5 a 7 mil pessoas lá na África, com um prédio bonito como esse, certo, né? Não, na rua. E ele disse que quando chamaram ele tinha o tradutor, disse que o Espírito Santo disse para ele, pergunta para ele como é que faz dar as boas-vindas, Deus abençoe na língua deles. Ele voltou para o tradutor e perguntou, como é que eu faço? Ele falou uma língua lá. E ele disse que naquela hora o Espírito Santo começou a ensinar com ele. Ele disse, Deus abençoe vocês todos. Eles ficaram mais de 10 minutos pulando, gritando, dançando. Porque ele disse, Deus abençoe vocês. E ele disse, nos nossos prédios, os nossos ministros estão cansados de arrebentar corda. E o nosso povo está lá. O nosso povo está reclamando das cadeiras. Essa cadeira está me judiando. Tá. Enquanto um povo que precisa. E ele disse, lá Deus está falando. Lá Deus está fazendo. Lá Deus está mudando a história de quem vai entrar no reino. Por isso que eu quero falar isso, irmão. Será que nós estamos mesmo prontos, estamos preparados para isso? Será que nós estamos nos preparando para isso? O homem, irmãos, essa nova pessoa, ele tem, além de esforço, quando ele se esforça, ele vai ser comprometido. Eu estou terminando aqui. Lucas 22. Amém? Lucas 22, querido. Versículo 54. Quando Pedro nega Jesus. Quero ler só o versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Amarraram as mãos de Jesus. Isso tem um significado, sabia? Se você for ler sobre questão de mão e autoridade, andei lendo algumas coisas, não vou falar agora assim sobre isso, mas amarraram as mãos do Senhor, e diz a palavra que prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Isso fala alguma coisa para você? Se eu dissesse para você Romanos 12, 1, você lembraria de alguma coisa? Sacrifício vivo. Você vê Jesus gritando, você vê Jesus esperneando, você vê Jesus, não vou. Diz que eles os amarraram o mestre. O mestre por acaso era o Hitler. O mestre por acaso era o pior bandido que tinha na face da terra. Diz que eles os amarraram e introduziram na casa do sumo sacerdote.
Ele foi para lá como um sacrifício vivo. E sacrifício vivo, irmãos, quando Paulo fala em Romanos 12:1, significa voluntário. É voluntário. Jesus diz, eu vou. Por isso a ovelha muda. Você consegue ver os caras dando tapa na cabeça dele, chute nele e ele indo? Como um sacrifício vivo? O que o Senhor está me ensinando aqui? Comprometimento com a missão. É isso que eu tenho que passar. Seja feita a sua vontade, Senhor. Seja feita a sua vontade. Introduzi-lo na casa do sacerdote. Essa nova pessoa de Lucas, irmãos, que Lucas descreve, lá no versículo 22, nós lemos antes, são poucos, sabia? São muito poucos. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus diz lá, muitos naquele dia procurarão entrar, mas não poderão. Serão os poucos. Será que nós fizemos parte desses poucos? Essa nova pessoa, irmãos, são os esforçados, porque o Senhor diz, olha, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Os esforçados vão entrar. Essa nova pessoa, eles serão conhecidos do Pai, porque Ele diz para alguns, eu não vos conheço, mas quem passa pela porta será conhecido do Pai. Essa nova pessoa, irmãos, eles não estão mais acostumados com o pecado normal de vir à igreja com pecadinho, com pecadão, não. Eles não praticam mais a iniquidade. O Senhor diz, apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Se nós não soubermos cuidar dos nossos filhos, irmãos, é uma iniquidade, das nossas esposas, os maridos, as maridas, não, as esposas dos maridos. Se nós não honramos nossos líderes, irmãos, é pecado. Se você abre a boca para falar, agora eu vou puxar a farinha para o meu assado, falar de mim, misericórdia da sua vida, é pecado. Não por mim, por causa dele. Falta de temor diante dele. Se você fala dos nossos líderes, se você dá ouvido para quem está falando de nós, então é pecado. Por que é pecado? Porque a iniquidade é sutil. Quem está me entendendo, querido? A iniquidade é sutil, eu sempre vou achar que sou o melhor. Sabe como é que Jesus tratou a iniquidade dos fariseus na hora da oferta? Lembra? Ela deu tudo o que tinha. A iniquidade dos fariseus, olha lá. Mas ele olhou para quem? Ela deu tudo o que tinha. Sabe como é que Jesus olhou para a iniquidade dos que queria apedrejar a mulher? Se apedrejem. Tem pecado, a lei está certa. Se apedrejem, atira pedras uns nos outros. Iniquidade, o que é iniquidade? Nós sempre achamos que está tudo bem porque estamos aqui. E Jesus veio confrontar a iniquidade. Nós precisamos lamentar, clamar e lamentar pela presença do Senhor. Amém? Fique de pé comigo, queridos. Fique de pé comigo.